Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário XPLG. Mais especificamente, a gente vai comentar se será que está na hora ou não de vender as cotas desse fundo imobiliário. Então, basicamente, o fundo imobiliário XPLG, ele é gerido, obviamente, pela XP, tá? Tanto que até começa com o XP, o ticker do fundo. Atualmente, ele tem de patrimônio líquido mais de 3 bilhões de reais, ou seja, ele é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa do Brasil. E ele é um fundo imobiliário de logística, ou seja, os imóveis desse fundo imobiliário são muito voltados para o setor logístico, como por exemplo galpões de armazenagem. E ele fez o seu IPO há quase 5 anos. 5 anos e alguns dias aí, para ser um pouco mais exato. O que é muito interessante, porque um fundo imobiliário com quase meia década de história, é bem interessante a gente ver as movimentações que ele fez no passado, para tentar entender melhor o que ele pode vir a fazer no futuro. Então, quanto mais tempo um fundo imobiliário tem, melhor isso é, porque mais profundo a gente consegue analisar a gestão desse fundo imobiliário. E atualmente ele vem sendo cotado aí a mais de R$ 109, que é um valor muito próximo da máxima histórica que ele vem sendo cotado nas últimas 52 semanas. Ou seja, se a gente pegar o período de um ano, o valor que ele está sendo cotado atualmente está extremamente próximo do valor máximo que ele já foi cotado aí no último ano. E vale lembrar que mesmo no valor mais alto que ele já foi cotado no último ano, ele ainda assim está abaixo do seu valor patrimonial, que é mais de R$ 113. Então ele ainda está um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, para mostrar como realmente esse fundo estava extremamente descontado. E se a gente pegar aqui os últimos 3 meses, a gente vai ver que esse fundo imobiliário subiu mais de 17%. O que é uma alta muito grande se a gente levar em consideração fundos imobiliários. Geralmente, a cotação dos fundos imobiliários não costuma oscilar tanto, em média ele costuma oscilar 3 vezes menos do que ações, então um fundo imobiliário subindo aí quase 18%, realmente é uma alta extremamente expressiva. E com essa alta tão grande que ele teve nos últimos meses, eu já recebi 2 perguntas aqui nos comentários do canal de inscritos me perguntando se agora é a hora de vender o XPLG. E é por esse motivo que a gente vai responder essa pergunta nesse vídeo daqui. Mas agora a gente está no meio do vídeo e agora sim a gente vai começar a responder essa pergunta. Mas antes de tudo, se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito do canal, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação, tá bom? Mas agora sim, vamos responder essa grande pergunta. Será que é a hora de você vender o XPLG? Bem, antes de responder essa pergunta, a gente tem que pensar de um outro jeito. Primeiro, por que você comprou inicialmente o XPLG? Qual que motivou, o que motivou você a comprar esse fundo imobiliário? Bem, a grande maioria das pessoas que compram o fundo imobiliário pensa na mesma coisa, que é receber uma renda passiva através dos dividendos, que todo mês vão caindo na sua conta. Então, para quem comprou visando os dividendos, será que compensa vender esse fundo imobiliário? Bem, e quando a gente analisa esse fundo imobiliário, a resposta acaba sendo muito clara. Porque quando a gente analisa os ativos que o XPLG está investindo no momento, a gente vê que majoritariamente ele investe em imóveis, sendo que esses imóveis do setor logístico, ou seja, galpões de armazenagem, galpões de e-commerce e por aí vai. Ele tem também cotas de outros fundos imobiliários e também tem um pouquinho de aplicações financeiras, que ali é um pouco de dinheiro em caixa. A grande maioria dos contratos desse fundo imobiliário são atípicos, ou seja, são contratos bem longos, que têm uma gigantesca dificuldade de serem rompidos no meio do contrato. Então, para o inquilino acabar deixando o imóvel no meio desse contrato atípico, realmente é muito difícil, porque a multa que ele vai ter que pagar é bem alta. E ele tem também aqui por volta de 1/3 dos contratos típicos. Eu particularmente gosto bastante dessa diferença de 2/3 atípicos, 1/3 típico. Acho que gera bastante valor para o fundo imobiliário. E conforme a gente pode ver aqui, esse ponto aqui é crucial. A vacância, ou seja, o quanto dos imóveis que o XPLG tem que estão vagos, se a gente pegar o período de 12 meses, a gente vê que mês a mês ele vem caindo. E esse daqui também é um dos principais motivos dele estar subindo tanto assim a sua cotação, porque ele vem mostrando mês a mês que ele tem a capacidade de diminuir a sua vacância. E quando a gente olha a composição, ou seja, para quem que ele está alugando esses imóveis, a gente vê que ele está alugando aqui para o maior inquilino, que é a Leroy Merlin, ele está alugando apenas 14% de toda a área construída. Ou seja, o maior inquilino dele tem apenas 14%. Se amanhã a gente tiver um escândalo gigantesco lá na Leroy,
e ela simplesmente deixar o fundo imobiliário, isso afeta apenas 14% da receita, o que obviamente é um grande golpe para o fundo imobiliário, mas ele teria aqui mais de 85% do fundo que permaneceria completamente inalterado, mesmo num caso extremamente extremo, como a gente está falando aqui. O que mostra que o fundo aí ele é bem interessante quando você visa um investimento de longo prazo. Um outro ponto muito interessante desse fundo é que nessa linha aqui de azul claro, você consegue ver que ele vem caindo muito abaixo do IFIX, que é a linha cinza e representa a média de mercado. Só que olha que interessante, se você pegar a cotação e somar com os dividendos, que é a forma certa de você calcular a rentabilidade de um fundo imobiliário, você vai chegar nessa linha aqui de azul escuro, que mostra que na verdade ele está acima do IFIX. Ou seja, nesses 5 anos, mesmo ele passando por alguns períodos difíceis aqui de pandemia, ele ainda assim conseguiu entregar um retorno acima da média de mercado, o que pode indicar que é um fundo muito interessante para o longo prazo, quando a gente tem um fundo que historicamente bate a média de mercado. E quando a gente olha os contratos que o XP-LG tem, a gente percebe que a grande maioria deles vai vencer só depois de 2025, alguns até muito depois, e principalmente quando a gente olha quando que o preço dos aluguéis vai ser atualizado, a gente vê que a maioria dos contratos acaba sendo atualizado na segunda metade do ano, ou seja, no segundo semestre. Ou seja, a grande maioria dos contratos que ele tem vão ser reajustados, ou seja, o preço vai acabar subindo do aluguel. Isso vai acontecer no segundo semestre. Então, lá no segundo semestre, o XP-LG ainda vai ter potencial de aumentar os seus rendimentos. Isso por conta que aí as correções de contrato vão acontecer muito mais no segundo semestre do que aconteceram agora no primeiro. E também ele tem algumas obrigações para pagar, algumas alavancagens que ele fez que estão atrelados ao IPCA e ao CDI, e muito provavelmente nos próximos 3, 4 anos, tanto o CDI quanto o IPCA acabem caindo frente aos valores atuais, o que pode gerar então que ele pague menos juros sobre essa dívida que ele tem e, consequentemente, que sobre mais dinheiro para o investidor. Então, o XP-LG tem bastante pontos positivos que podem aumentar os seus rendimentos para os próximos anos. Então, para quem comprou o XP-LG pensando em receber dividendos, será que compensa vender as cotas desse fundo só porque elas subiram bastante? Bem, e conforme a gente mostrou nesse vídeo, a gente mostrou que na verdade não compensa tanto assim. Quem tem a visão de longo prazo, de receber dividendos mês a mês, por renda passiva, investindo nesse fundo imobiliário, não seria, na minha opinião, tão interessante vender esse fundo, porque ele tem potencial de pagar até mais dividendos para os próximos meses e também para os próximos anos. E esse vídeo vai chegando por aqui, mas eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal para você assistir caso você tenha achado esse interessante. Gente, um forte abraço e até mais!